Ao governo federal, minha carta. De tanta injustiça, minha galera já tá farta. Essa é pelo Vander, pela Josi e o Juninho. Pra deixar bem claro, vocês não estão sozinhos. Ivânia, Dunga, Simone, Tati e a todas as famílias desse governo covarde. Tá morrendo gente de corona a todo instante. E o governo derrubando telhado em gestante, escola de estudante. Ó, minha pátria amada, por que tiras um pouco de quem já não tem nada? Por que tanta maldade se não me voltei pro crime? Por que proíbes que um professor ensine que meu povo tenha teto, comida, escola, enquanto seu governo sentado conta dólar e o meu povo é invisível, tratado como lixo, dormindo no chão, sujo, cheio de bicho. Toda pessoa tem direito à moradia, um direito que está na Constituição Federal. Infelizmente, na prática, isso não funciona. Desde a chegada dos portugueses no Brasil, já existia conflitos de terra. O Estado tem uma série de instrumentos que foram trazidos pelo Estatuto da Cidade, mas ainda temos um processo muito lento de regularização fundiária. O socioambientalista Tiago Ávila, há 16 anos, se dedica à construção de uma nova sociedade. Ele defende o direito à habitação no Brasil, um país onde quase 7 milhões de pessoas não têm acesso à moradia digna. No momento de pandemia, é momento de cuidar das pessoas. Países do mundo que pensam a lógica da cidade, a lógica da moradia, não como objeto de lucro, mas sim como uma função social da maior importância, eles pensam caminhos não mercantilizados de garantir esse direito. Inclusive, na pandemia, fizeram um processo de parceria com rede hoteleira, com uma série de outros grupos e uma interrupção total de despejos, né? Não faz sentido nenhum existir despejo na pandemia. As famílias da ocupação do CCBB foram se estabelecendo lá. E elas, infelizmente, nesse processo de cidade segregada socioespacialmente, elas foram sofrendo esse processo mesmo de violência estatal frequente, de despejos, de apreensões, de violência policial. E isso é algo que, infelizmente, acompanhou elas ao longo da vida. E quando veio a pandemia, as famílias acreditavam que essas violações iam acabar. Infelizmente, não acabaram. Logo em junho de 2020, as famílias sofreram mais um novo despejo, já em período de pandemia, já com decreto de emergência sanitária declarada. Quando o governo veio destruir, nós, eu, professoras voluntárias e as famílias da comunidade, não aceitamos dessa vez. A gente estava vendo o tamanho daquela violação. Se existe uma lei distrital que proibia o despejo na pandemia, se existe a recomendação do CNJ de que não haja despejo, e mesmo caso haja um despejo, o Conselho Nacional de Direitos Humanos traça diretrizes ali para que ele seja feito violando menos a dignidade da pessoa humana e nada daquilo estava sendo respeitado, a gente não podia aceitar essa violação. Nós fizemos o que a gente tinha que fazer, tentar impedir aquela violação. Então a gente se agarrou aos pilares da escolinha naquele dia. Foi uma ação inspiradora, assim, de pessoas que estavam tentando deter uma violação contra famílias ali que já estavam vivendo um momento muito difícil. E o órgão de fiscalização naquele momento não teve o que fazer, ele ia fazer o quê? Ia desmontar a escola na cabeça das pessoas ali, né? Então, no fim das contas, eles recuaram naquele dia e foram embora. Só que eles prometeram que iam voltar no dia seguinte. E aí, no dia seguinte, isso aconteceu. Nas primeiras horas da manhã, enquanto ainda tinha pouca gente lá na escolinha, eles entraram, as pessoas fizeram a mesma coisa do dia anterior, se agarraram aos pilares. E o governo do Distrito Federal, a partir do DF Legal, sua agência de fiscalização, começou a destruir a escola com as pessoas dentro. Vou machucar o pessoal! Tentativa de homicídio, caso machuque alguém! Tentativa de homicídio, agora na escolinha do Cerrado! A gente estava reivindicando na justiça o direito àquela área, as famílias estavam ali reivindicando o direito de não serem despejadas na pandemia conforme a lei distrital, e que por isso nós não iríamos sair, que nós estávamos ali tentando recuperar a humanidade no Distrito Federal. Eles ordenaram a destruição da escola com as pessoas em cima. E começaram a destruir, a gente falando que nós íamos cair, que ia ter pessoas feridas, que ia causar uma tragédia. Nada disso funcionou. Além disso, eles agrediram as pessoas embaixo, que fizeram um cordão humano em volta da escola, com bombas de efeito moral, que deixaram fragmentos até hoje na perna de pessoas ali, com spray de pimenta, com gás lacrimogênio, com cacetetes. Foi um processo de violação muito grande, uma barbárie total. E eles destruindo a escola com a gente em cima. Algumas pessoas caíram de lá de cima e ficaram 4 pessoas. Eu, a Érica, o Caio e o Pedro. Quando eu subi no trator, eu demandei que eles cumprissem o acordo de soltar as 3 pessoas que eles tinham se comprometido a não prender.
e que eu desceria logo em seguida, porque já tinham decretado voz de prisão contra mim. E eles disseram que não iam soltar e que eu tinha que descer e chamaram o batalhão de choque para me arrancar de cima do trator. Quando me arrancaram de cima do trator, me jogaram de cima do trator e colocaram depois o joelho em mim, me levaram carregando assim pelo mato, não deixaram advogados acessar a gente durante algumas horas, levaram para a delegacia e nos acusaram de crime ambiental. Eu espero muito que a gente consiga garantir moradia para as 34 famílias do CCBB e eu espero muito que a gente consiga garantir uma lei nacional de despejo zero. Despejo na pandemia é genocídio, nós não podemos aceitar uma política assim e por isso nós estamos dispostos a colocar nosso corpo, nossa voz em risco, entendendo que não deveríamos estar passando por tamanhas violações e perseguições pelo que a gente faz. Tudo isso tem que ser olhado com carinho para você realmente implementar uma política de habitação. Lógico, ninguém vai poder ocupar a esplanada ou áreas essenciais, áreas tombadas no plano piloto, mas cabe ao governo buscar uma solução, não simplesmente de tirá-las, principalmente aquelas que moram já há algum tempo, mas de condicionar e viabilizar espaços para que essas pessoas sejam atendidas num programa de governo. E tem muitos, tem muitas condições de você abrigar essas pessoas sem precisar colocar a polícia como foi feito. No embate do orçamento, o governo zerou as verbas para Minha Casa e Minha Vida e obras de 200 mil casas estão paralisadas. 200 mil casas paradas. Nesse caso de Brasília, algumas pessoas vivem há quase 30 anos no local e a maioria trabalha como catadoras de materiais recicláveis. Uma escola comunitária, por exemplo, organizada pela sociedade civil, também foi derrubada pelo DF Legal. O que essas pessoas precisam é de um olhar humanitário, solidariedade, respeito e dignidade. Então, uma sequência de violações que precisam ser detidas. Quando a gente pensa uma lógica de reforma urbana, é regularização não a partir da grilagem, não a partir da especulação imobiliária, mas a partir dos povos tendo seu direito à moradia garantido. Rogério Soares, ex-morador de rua, é o idealizador da Rede Solidariedade do Distrito Federal, que atende a população em situação de rua. Ele passou por diversas casas de adoção e de acolhimento por 25 anos. A sua história mudou quando a ONG Futura Esperança acreditou e apostou na sua recuperação. Hoje, Rogério Barba faz um trabalho de apoio e recuperação de pessoas em situação de rua. Meu trabalho com a população em situação de rua, ele começou em 2015, Eu saí da rua em 2014, eu fui fazer um tratamento numa comunidade terapêutica, fiquei 1 ano e pouco me tratando. Assim que eu terminei meu tratamento, eu comecei a vir trabalhar e lutar pela população de rua. A gente tem uma parceria junto ao GDF, junto com os empresários, qual a gente recolhe alimento e distribui para as instituições que são conveniadas dentro da rede da solidariedade da DF Barba na Rua, para que as mesmas preparem esse alimento e levam até a população em situação de rua. A rede da solidariedade da DF Barba na Rua foi criada no ano passado, na pandemia, o qual a gente teve um olhar que o Barba precisava acolher as instituições, pois as próprias instituições não estavam dando conta de arrecadar as doações para preparar e levar essa alimentação para a população em situação de rua. A Secretaria de Desenvolvimento Social do DF, a SEDES, inaugurou recentemente mais uma casa de passagem para atender exclusivamente famílias em situação de rua. Outras unidades serão abertas ainda nesse primeiro semestre, com a meta de chegar a mais de 600 vagas de acolhimento institucional. Nós estamos aqui no Guará, que é uma casa com padrão familiar, então aqui a gente pode receber pai, a mãe com os filhos, ou a mãe com os filhos, a mãe com o filho. É um ambiente que realmente dá para verificar aqui que nós temos toda a estrutura, todos os ambientes da casa tem ou um brinquedo, ou uma cadeirinha, ou um livrinho, algo lúdico para as nossas crianças.
A criançada que está passando por um momento de dificuldade, está em um momento de permanência na rua. Quando ela chega num ambiente como esse, ela encontra aqui todo um suporte. E o que eu acho mais interessante é que nessa sala, que já tem esse mundo lúdico totalmente exposto, tem também a televisão, com a internet. Então, nós temos aqui uma copa, uma cozinha, com também tudo identificado, individual, tudo da melhor qualidade. E num ambiente numa rua que ela é residencial, então aqui nós estamos próximos ao comércio, nós estamos próximos às nossas unidades de assistência social, ao centro de saúde, escolinha. E isso que é importante para poder ressocializar. Se o Estado ele se preocupa em tirar a pessoa da situação de rua, além de dar a moradia, mesmo que seja numa casa de passagem, através dessa casa de passagem que ele vai ter todo o amparo do Estado para poder sair dessa situação de rua. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, a CODAB, é o órgão responsável pelo desenvolvimento das funções econômicas e sociais da população de baixa renda e encarregado da construção de casas populares do Distrito Federal. O déficit habitacional é absurdo. Hoje só habilitado nós temos mais de 150 mil famílias, além daquelas que estão inscritas que ainda não foram habilitadas. Mas hoje o nosso déficit, lamentavelmente, é superior a 300 mil unidades habitacionais, entre famílias de interesse social ou não. No nosso caso, a gente tem acelerado muito, a gente tem feito obras que eram para ser entregues em 36 meses, mas nós vamos entregar em 18. Nós temos o exemplo do Itapuã Parque, por exemplo, que ainda esse ano a gente começa a fazer as primeiras entregas relativas a 12 mil unidades habitacionais. Nós temos um programa específico nosso de regularização e também nunca se regularizou tanto como nós estamos fazendo agora. É praticamente 3 ou 4 vezes mais do que os últimos 2 governos. E, por exemplo, agora no próximo dia 23, nós estaremos entregando 1.400 escrituras gratuitamente para a Vila São José, em Braslândia, que aguardam mais de 20 anos por esse momento. No Distrito Federal, existe uma lei de autoria do deputado Fábio Félix que proíbe despejos de moradores que ocupam irregularmente áreas públicas. A lei não foi respeitada pelo governo do Distrito Federal, que retirou 36 famílias que ocupavam uma área no plano piloto de Brasília. A questão da moradia fundiária sempre foi uma questão complexa no Distrito Federal, até por ser uma das unidades da federação mais desiguais do país. A gente já esteve em primeiro lugar nesse pódio e agora, segundo o índice de Gini, a gente está em quarto lugar. Então é um território excludente, muitas vezes usam o tombamento, utilizam um pouco a dinâmica de planejamento da cidade para justificar o tamanho dessa desigualdade que é gravíssima. Hoje nós temos um déficit habitacional apurado entre 105 a 130 mil, dependendo do dado que você utiliza, o dado oficial que é disponibilizado. Isso quer dizer que são 125 mil, 130 mil famílias que não têm a sua moradia, não têm o seu direito constitucional à moradia garantido. E nesse contexto, o governo do Distrito Federal sempre escolhe, diferentes governos, escolhem os despejos. Definitivamente, o Estatuto da Cidade não é respeitado aqui no Distrito Federal. Não só aqui, mas no Brasil inteiro. Existem muitos imóveis vazios que eles não são destinados para habitação de interesse social, nunca, especialmente nas áreas centrais, porque as elites econômicas, os mandatários políticos preferem que isso seja utilizado para especulação imobiliária, para venda no momento apropriado, para dar lucro para os donos das cidades, para os donos das empreiteiras. A questão dos despejos no contexto da pandemia é um absurdo completo. O governo do Distrito Federal, que fala de manhã para as pessoas ficarem em casa, toma medidas sanitárias para se cuidarem, porque a gente está enfrentando momentos difíceis da pandemia, no fim do dia arranca a casa das pessoas. De manhã cedo, derruba a casa das pessoas, pessoas que já estão morando em condições precárias, sem que haja atendimento qualificado e adequado da política de assistência social, sem que haja cadastramento dessas pessoas na política habitacional do DF. Então, além de desumano, é ilegal, até porque no Distrito Federal a gente tem uma lei específica que proíbe os despejos no contexto da pandemia. Então, é um absurdo, é algo que não deveria ser pautado, não deveria ser prioridade do governo do Distrito Federal. Segundo, que para fazer os despejos e concretizar esses despejos, o governo tem utilizado do expediente da criminalização dos movimentos sociais, da rede de voluntários que ajudam essas pessoas que estão em extrema vulnerabilidade. A assistência social não ajuda.
mas tem uma rede de voluntários no Distrito Federal que tem ajudado, colaborado com essas pessoas. E o GDF quer criminalizar a rede de voluntários e criminalizar os moradores que estão em vulnerabilidade. Então pegam uma série de atalhos jurídicos para poder criminalizar essas pessoas, o que também é absurdo. O senador Isalcir Lucas é autor de uma lei que trata da regularização fundiária no Brasil. O parlamentar denuncia a falta de moradias populares, tanto no Distrito Federal como em todo o país. Bem, essa lei eu tive o privilégio de apresentar todas as emendas necessárias para regularizar as terras do DF. Porque a lei ela foi feita, primeiro, para titularizar. Segundo, sempre quando fala em regulação fundiária, as pessoas só lembram da Amazônia Legal. Não é? Então é tudo feito para aquela área, não é, do norte, e esquecem que aqui no DF nós temos problemas também, tanto da área rural quanto da área urbana. Então eu apresentei todas as emendas, já era possível regularizar praticamente todas as unidades, seja rural, seja urbana. Estamos aperfeiçoando, né, principalmente na área rural, para poder também resolver essas questões judiciais através de acordo, desmembramento de matrícula. Então, mas já foi iniciado o processo pelo INCRA de regularização, que está avançando bem. O SPU também já começa a regularizar suas áreas. Agora falta o GDF, não é, reconhecer essa lei federal e aplicá-la. Precisamos da união dos três poderes para garantir políticas públicas de fato para todos os brasileiros, sejam brancos, sejam negros, sejam índios, principalmente os mais vulneráveis em situação de rua. O Núcleo de Direitos Humanos aqui do DPDF e a Defensoria Pública da União ingressaram com uma ação civil pública pleiteando a concessão de tutela provisória para impedir a demolição, desocupação, despejo e remoção na ocupação do CCBB, durante a pandemia, pelo menos. Eles argumentam que a ação do DF legal ocorreu sem prévia notificação das pessoas para que desocupassem, então, o local, e sem a tentativa de construção de uma mesa de negociação, buscando alguma alternativa para as famílias. Uma organização não governamental chamada BSB Invisível vem realizando junto a famílias de sem-teto um trabalho de apoio e assistência social há 3 anos. Recentemente, essas famílias foram despejadas pelo governo do Distrito Federal, acusadas de invasão de área pública, conhecida como a ocupação do CCBB. O primeiro contato que o BSB Invisível teve com as famílias do CCBB foi em 2019, em uma ação de Páscoa. Desde então, a gente começou a se aproximar bastante das famílias, elas se tornaram parte da nossa convivência, então a gente começou a ir lá mais vezes no mês e quase todo fim de semana. Depois disso, a gente fez ação de Dia das Crianças, Natal e nos anos seguintes também, 2020 e ainda continuamos em 2021. Para poder tentar fazer com que a polícia desistisse da ação, enfim, como uma forma de resistência pacífica. É importante lembrar que a única arma que nós manifestantes tínhamos eram câmeras para filmar tudo. E, enfim, a gente foi repreendido com bastante violência. E eles não deram direito de fala para as pessoas, não deram uma opção para elas. O que surgiu, na verdade, foi uma opção delas irem para um albergue que não é válido para aquelas famílias. E, além disso, deixaram as famílias sem os pertences, muitos dos tratores levaram os pertences, enterraram materiais de reciclagem, que é a forma de renda dessa população. Os agentes do DF Legal não estavam, enfim, interessados em oferecer algum tipo de suporte para aquelas famílias, bem como ninguém do governo em si estava, como se diz, se importando em oferecer algum tipo de auxílio para aquelas famílias. Eu espero que essa movimentação toda que está acontecendo, essa grande visibilidade, enfim, que essas famílias tiveram, de repente ocasione uma mudança, sabe, no ponto de vista do governador, de outras entidades, de outras autoridades, e que possam olhar com mais amor para essas pessoas, que essas pessoas tenham o artigo 6 da Constituição garantidos, que um deles é o direito à educação, o direito à moradia, à segurança,
e que, enfim, os programas do governo sejam de fato efetivos. Eu sei que eles existem, mas muitas vezes eles não são colocados em prática da forma que deveriam. Durante a desocupação da área do CCBB, foi demolida a Escola do Cerrado, que atendia as crianças das famílias que foram despejadas. A Escola do Cerrado ela é um braço pedagógico do BSB Invisível que tem como objetivo democratizar e levar a educação para crianças e adolescentes que estão em situação de rua. A escolinha ela não surgiu como uma proposta de ser um projeto, ela surgiu de uma forma muito orgânica. Por ser do BSB Invisível, eu conheci e criei um vínculo com as famílias da ocupação do CCBB há alguns anos. E criei uma rotina, um hábito de ir lá ver como que eles estavam, se estavam precisando de alguma coisa e bater um papo. Numa dessas, eu estava conversando com a Ivânia e perguntei como que estava essa questão da escola, do ensino remoto. E ela falou que não estava, que por eles não terem acesso à internet, muitas vezes o celular está sem bateria também, eles não tinham acesso à plataforma online e o contato com a escola era muito difícil. O nome Escola do Cerrado, na verdade, ele foi escolhido por uma das crianças. A gente conversando, Escolinha do Cerrado. E aí nisso ficou. Ao longo desse tempo, ao longo desse ano de 2020, início de 2021, a escola cresceu muito, tanto em corpo de voluntários, tanto em crianças, quanto na estrutura. A nossa estruturazinha, ela cresceu. A gente fez uma reforma nela para iniciar o ano de 2021, porque nós estamos com 20 aluninhos, então não cabia mais numa salinha 3x3. Então a gente tinha expandido para de uma forma que as crianças conseguissem ter aula de uma forma confortável, conseguissem armazenar todos os seus materiais. A gente tinha diversas atividades. E aí no dia 22 eles vieram, derrubaram a escola com pessoas dentro, comigo dentro inclusive. Caiu uma viga nas minhas costas, e eu tô grávida na época eu estava de 8 meses. Hoje nós estamos dando aula de uma forma bem precária. Nós estamos estendendo uma lona no chão, sentando com as crianças, apoiando onde dá, em um banco, na mochila, num balde. E estamos dando aula, porque tudo que a gente precisa para dar aula são crianças e alunos. Mas nós estamos com um plano de uma Escola do Cerrado itinerante, onde nós queremos comprar uma Kombi e fazer uma escola móvel, onde dentro da Kombi a gente vai ter uma biblioteca, tenda, mesas, e aí a gente consegue montar a nossa escolinha toda vez que a gente chegar e desmontar quando nós formos embora, no final do dia. Dessa forma a gente não tem problema com derrubas, nós não temos problema com irregularidades e a gente também consegue às vezes até alcançar mais crianças, ir para mais lugares diferentes e tá levando essa oportunidade para outras comunidades. O Inclusão termina aqui. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o site senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau. Cheio de bicho. Construímos uma escola, levamos educação. Veio nosso governo e pôs ela no chão, deixando crianças sem teto e cobertor, enquanto particulares funcionam seu doutor. Proíbem trabalhador de trabalhar na pandemia, mas aprovam derrubada e deixam na noite fria. Recém-nascido, famílias sem suas casas pra dizer que se preocupam com o povo. Farsas, raça de víboras, cobras gananciosas.